Desde quando surgiu a necessidade do homem primitivo de buscar meios para sua sobrevivência, conhecer o ambiente onde se encontrava, assim como de saber sobre a comunidade vizinha, e alguém do seu grupo foi enviado para espiar e obter informações a respeito. A atividade de saber o que o outro está fazendo ou o que pode fazer vem sendo desenvolvida. Antes de prosseguir, gostaria de me apresentar. Eu sou Lopes, B. Lopes, um curioso sobre assuntos de coleta de informações e assuntos outros relacionados a esse tema. E esse é o canal Espia, onde vamos dar uma espiada em eventos passados, assim como em eventos recentes, alguns conhecidos e outros nem tanto, mas sempre produzindo conhecimentos a respeito da arte da espionagem. Então, sejam bem-vindos. Nesse vídeo, falarei um pouco sobre alguns eventos de coleta de informações na história, oferecendo uma breve introdução do que será o foco principal deste canal, que é a espionagem. Certa vez, perguntaram ao Duque de Wellington o que ele fazia durante as longas horas solitárias da noite antes de uma grande batalha que estava por vir. Não conseguia dormir, respondeu o Duque, porque sua mente ficava obcecada com uma simples e vital pergunta que fazia a si mesmo: o que há do outro lado da colina? O ato de espiar, observar sem ser notado e colher informações de forma clandestina, ou seja, sem a permissão de quem detém essa informação, é conhecido como espionagem, e esse termo vem da palavra francesa espionner, e do italiano clássico spione, significando olhar e observar. A ação de procurar saber o que o outro está fazendo é conhecida atualmente como atividade de inteligência, e essa atividade segue um processo bem definido conhecido como ciclo de inteligência, que se desenvolveu ao longo dos anos. A atividade de inteligência é dividida em inteligência e contra-inteligência. Uma visa obter informações de interesse, e a outra visa proteger essas informações. Apesar de não ser possível precisar com exatidão quando a coleta de informações começou entre os povos, é muito provável que ela tenha iniciado no contexto de sobrevivência, seja na busca de alimentos, ou na defesa contra ações inimigas. Mas é certo que aqueles que não colheram as informações corretas tiveram menos chances de tomar as decisões adequadas, e que isso pode ter custado a sobrevivência de vários povos antigos. Não há certeza se a arte da coleta de informações teve o seu início no meio das guerras, mas acredita-se que por causa delas, a arte da inteligência evoluiu, principalmente a partir dos sumérios e egípcios em torno de 4.000 anos antes de Cristo. As atividades de espionagem na antiguidade também são relatadas em textos bíblicos e em manuais e relatos de guerras. Tão antiga quanto a atividade de coleta de informações são as ações para evitá-las, a chamada contra-inteligência. O Código de Hammurabi no século XVIII a.C. já mostrava uma lei arcaica para a proteção do conhecimento, uma vez que impedia que uma pessoa retornasse à sua família, se essa pessoa tivesse aprendido um determinado ofício. A história nos conta sobre eventos importantes, do surgimento do homem à formação dos povos, culturas e suas sociedades, e nesse turbilhão de eventos a atividade de inteligência tem a sua parcela de contribuição. Eis que surge Roma, fundada em 753 a.C., que viria a se tornar um dos maiores impérios da antiguidade. O sistema romano de inteligência foi fruto de centenas de anos de experiência militar. Mas, quase sempre, havia um Brutus pelo caminho. O mais famoso tratado militar daquela época, De Re Militare, escrito por Flavius Vegetius Renatus no século IV a.C., e que teve muito valor até mesmo para Napoleão Bonaparte muitos séculos depois, citava uma preocupação com a espionagem e táticas de contra-espionagem. Mas, a obra literária mais antiga que aborda a importância da coleta de informações sobre o inimigo é o cultuado A Arte da Guerra, de Sun Tzu, escrito por volta do ano 500 a.C. Um conhecido general romano deve ter esquecido os ensinamentos sobre o uso da coleta de informações, e cometeu um erro de julgamento em 53 anos antes de Cristo, que resultou na morte de 30.000 homens. Esse erro de julgamento foi eternizado na expressão erro crasso. E quais foram as contribuições da espionagem em relação às duas religiões monoteístas que surgiram a partir do século I da Nova Era? Falaremos sobre isso em um outro momento, pois sempre haverá um espião, um Judas, e uma inspiração divina nessa conversa. Durante toda a Idade Média,
Ocorreram várias invasões e guerras, com o uso ou não de exércitos de mercenários, assim como fome e doenças, mas, como a busca de novas tecnologias influenciou o mundo nesse tempo. A tomada de Constantinopla em 1453 pelo Império Otomano, que marcou o fim do Império Romano no Oriente, é um exemplo perfeito do uso de novas tecnologias na guerra. A partir do século XV, com a formação dos Estados modernos na Europa, houve a necessidade de melhores exércitos e uma melhor interação entre as nações. Estabeleceu-se o hábito da troca de embaixadores entre os países, e com um espião aqui e outro ali, junto a uma embaixada, a arte da inteligência floresceu, assim como as grandes navegações, haja vista que a conquista da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos forçou as potências comerciais europeias a procurar novas rotas para o Extremo Oriente. A primeira rede de informações relativamente organizada da atividade de inteligência foi montada no século XVI, durante o reinado de Elizabeth I da Inglaterra, por Sir Francis Walsingham. Já na França, o cardeal Richelieu, que foi primeiro-ministro na corte do rei Luís XIII, fundou o Gabinete Noir, que monitorava as atividades da nobreza. Além desses, Frederico, o Grande, da Prússia, também montou uma notável rede de espionagem. Durante a primeira Revolução Industrial no século XVIII, várias ações de espionagem foram empregadas. Mas a prática da espionagem industrial já era realizada há muito tempo, pois há registros de casos sobre o esmalte sumério, a porcelana e a seda chinesa. Outras duas revoluções moldariam o mundo, insurgências também, e um certo general com mania de grandeza surgiu para revolucionar a guerra. Apesar das muitas ações de espionagem, havia um problema que atormentava a todos os envolvidos nessa prática: as comunicações, e quando as informações coletadas chegavam ao destinatário, essas já poderiam ter perdido seu valor estratégico. Em 1815, Napoleão Bonaparte pagou o preço por isso, pois fez uma avaliação errada sobre os movimentos das tropas inimigas, perdendo a Batalha de Waterloo e um império. Mas alguém ganhou muito dinheiro com o resultado dessa batalha. Discutiremos esses ganhos em um outro momento, pois, como dizia Napoleão, um espião valia 20.000 soldados. Novas ideias revolucionárias passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas pela Europa, que vinham na esteira da forma de trabalho causado pela Revolução Industrial, e iriam causar grandes mudanças em anos vindouros. O trabalho dos espiões sempre envolveu alto risco. Se fossem descobertos, a morte era quase certa. Assim, novas técnicas foram desenvolvidas para garantir que as mensagens coletadas fossem transmitidas em segurança, dando origem à ciência da criptografia, que já era utilizada pelos romanos há muito tempo. Todas as modalidades da arte de espionagem se desenvolveram intensamente durante o século XX, pois duas guerras mundiais forçaram países de todo o mundo a buscar o máximo de informações sobre os seus vizinhos e inimigos. Na Primeira Guerra Mundial, o surgimento de novas tecnologias e a industrialização das armas foram fatores de grande importância nas ações. Mas os espiões continuavam a atuar, alguns atraídos por dinheiro, e outros por ideais patrióticos. Foi no período entre guerras que ocorreu a institucionalização dos primeiros órgãos de inteligência. A Rússia, a Inglaterra e a Alemanha se destacavam nesse assunto. Já durante a Segunda Guerra Mundial, espiões ligados aos países envolvidos coletaram importantes informações. Mas, o que o crime organizado tem a ver com ações de espionagem nessa época? No mundo da espionagem, poucas coisas são mais úteis do que quebrar o código de um adversário. Assim, os ingleses fizeram um outro esforço para desvendar certos enigmas, e a inteligência americana ficou de cor púrpura atrás dos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar da tecnologia, um espião sempre poderá fazer a diferença. Que o diga Richard Sorge. Mas, a contra-inteligência também pode fazer a diferença, como é o caso do Projeto Manhattan. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, surgiu dois grandes blocos econômicos liderados pelos Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, comunista, iniciando assim a Guerra Fria. Nesse novo cenário, a espionagem foi uma das atividades mais exigidas, cabendo esse papel às agências de inteligência desses e de outros países envolvidos. Durante as décadas de 1960 e 1970, tanto os americanos quanto os soviéticos
utilizaram de meios indiretos nas suas lutas, que iriam marcar o mundo em anos vindouros. Coisas que os israelenses já sabiam há muito tempo. Os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos trouxeram de volta um tipo de ação já conhecida: o terrorismo, que assombraria o mundo pelos próximos 20 anos. Mas, o que um sequestro de avião acontecido no Brasil na década de 1980, ou a publicação de um livro sobre espionagem na década de 1990 tem a ver com terrorismo? Com as novas tecnologias da era da informação, novas e melhores formas de coletar informações de interesse foram criadas, e a ciberespionagem está aí para confirmar. Nessa esteira de ações cibernéticas, surgiram também grupos criminosos especializados em roubos e sequestros de informações vitais, seja de empresas de alta tecnologia ou não. Cerca de 200 anos depois de o Duque de Wellington passar a noite sem dormir em sua tenda, líderes ainda estão obcecados em descobrir o que há do outro lado da colina. Uma das razões que esse canal foi criado é para trazer mais conhecimento sobre a atividade de coleta de informações como um todo, pois é um assunto pouco conhecido, mas de fundamental importância. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem o seu like, assim como comentários, e não se esqueçam de se inscrever no canal para receberem mais informações sobre algumas espiadas.